Olá, graça e paz para todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou Arlete, sou psicóloga e estou aqui hoje para vamos compartilhar uma aula sobre as nossas decepções. E é o tema da nossa aula de hoje, onde começam as nossas decepções. Então, antes mesmo de eu iniciar essa aula, eu já trouxe uma tarefa e olha só, essa é a tarefa que eu trouxe pra gente compartilhar hoje, né? Pra gente aprender. Pense algo comigo, na sua cabeça, olhando isso aqui. Olha uma necessaire que eu tenho, muito bonita. O que você imagina que teria dentro dessa necessaire? O que aí na sua mente, na sua cabecinha, veio à sua mente, o que tem aqui dentro e para que isso vai servir na sua vida? Pense sobre isso. Então, eu acredito que cada um vai criar algo de acordo com a sua necessidade. Olha, digamos assim, uma necessaire, normalmente eu carrego uma necessaire na minha bolsa e dentro dessa bolsa eu carrego batom, eu carrego pente, carrego espelho, várias coisas que para mim são de muita utilidade quando eu saio de casa, né? Mas na sua cabeça, o que é que você acha que tem aqui dentro e o que você acha que isso lhe seria útil para o seu dia a dia? Então, pense sobre isso. Vou te dar aqui uns 30 segundos para você imaginar três objetos que tem aqui dentro que para você aprender, né, nessa tarefa de hoje. Então vamos lá, pense em 3 objetos e eu vou abrir essa necessaire para a gente compartilhar o que é que tem aqui dentro. Bom, gente, vamos lá, eu acho que vocês estão curiosos, né? Vamos lá. Ó, a primeira coisa, um controle remoto, é o controle aqui do meu ar. Será que você pensou no controle remoto? Será que isso aqui vai ter utilidade para a sua vida? Então esse aqui é o primeiro ponto, ó, o primeiro objeto que eu tirei da necessaire. Vamos lá para o segundo? Gente, o segundo, olha, um conjunto de cola, glitter, com glitter, cola glitter. Você imaginou que isso estaria aqui dentro dessa necessaire? Pensa algo comigo, vamos lá. Segundo ponto. E agora o terceiro. Gente, uma medalha. Olha, uma medalha. Honra ao mérito. Você imaginou que teria uma medalha, um jogo de cola ou um controle remoto dentro dessa necessaire? Se você imaginou, por certo, eu também fiz a pergunta: no que é que isso vai servir para a sua vida? Bom, para mim o controle remoto vai servir para ligar aqui o ar, o glitter talvez para fazer algum cartaz, alguma coisa. E a medalha é realmente uma recordação que seria. Mas para você serviria, isso que está aqui dentro, serviria para a sua vida? Pensem sobre isso. Quando eu tirei o que tem aqui dentro e não foi o que você pensou, como que você se sentiu? Como foi que você se sentiu quando percebeu que eu tirei aqui dentro aquilo que não lhe serve? Aquilo que não foi que você pensou na sua mente que serviria para você. Aprenda a olhar essa simples tarefa e perceber como nós nos decepcionamos. Por quê? Baseada nas nossas expectativas. As nossas expectativas, olha a expectativa que eu criei em vocês.
Eu criei uma expectativa, o que é que tem aqui dentro e o que é que isso pode servir para a sua vida. Aí quando a gente tira o que tem aqui dentro e a gente fala assim, não é nada do que eu pensei. Isso aqui não vai servir em nada. Para mim foi uma decepção. É assim que a gente se frustra na vida. Por quê? Porque a gente tem umas expectativas muito elevadas em relação àquilo que a gente vai viver a dois. Então, pensem, vamos construir algo aqui nessa aula de hoje, baseada nessa situação que eu falei para vocês, aonde é que nós criamos as nossas decepções. As nossas decepções, elas são, digamos assim, desconstruídas, elas são construídas, quer dizer, nas nossas expectativas. Então, quanto mais expectativa eu tenho em relação a algo, maior é a minha frustração. Maior é a minha frustração, quanto maior as minhas expectativas. Então, vamos lá construir muitas coisas que a gente precisa olhar aqui hoje, nessa aula, para a gente possa aprender a não se decepcionar tanto. Sabe? Por quê? Porque às vezes a gente carrega uma vida frustrada e muito frustrada porque tivemos expectativas muito elevadas em relação a algo. Então, como é que a gente cuida dessas situações? Então, as nossas decepções em relação aos relacionamentos, vou dizer, elas não começam no relacionamento. Não. As nossas decepções, elas não começam no relacionamento. As nossas decepções, elas começam a se formar muito antes, muito precocemente. Por quê? E a gente tinha ideias equivocadas do que é um relacionamento. Talvez alguém falou para você algo sobre o relacionamento. Talvez alguém criou uma fantasia na sua mente, falar assim, relacionamento é uma maravilha. Lua de mel é assim, o casamento em si vai ser como foi numa lua de mel. Então a pessoa vai para a lua de mel naquela expectativa, naquelas ilhas paradisíacas, né? Curte aquele momento lindo, maravilhoso, e as expectativas dela estão lá em cima, estão elevadíssimas. Aí tem a questão também de quê? Do romantismo. O romantismo que a televisão nos ensina, que a novela passa, que as séries, né? Principalmente aqueles filmes mais antigos. Então, o romantismo era algo muito elevado. Então, a gente começa a criar dentro de nós uma expectativa muito alta do que é o relacionamento. Então, a gente casa, vai para a lua de mel e a gente imagina, nossa, tá tudo lindo e maravilhoso. Tá do jeito que eu sonhei, ou assim, às vezes até fala assim, tá mais ainda do que eu sonhei. Tá mais elevado do que eu sonhei. Sabe? E a pessoa começa a viver aquele êxtase daquela felicidade, o êxtase da alegria de tudo que ela tá vivendo. E ela fala assim, por que eu não me casei antes? Por que eu demorei tanto, né? A digamos assim, a aceitar a ideia de um casamento. De certa forma, tem uns que ainda pensam assim, olha, casamento, nossa, digamos assim, é como tirar férias. Tira férias de quê? Tira férias da casa do papai e da mamãe. Tira férias daquela casa que você tinha horário para dormir e acordar.
tirar férias daquela casa que você, de certa forma, tinha que se comprometer com algumas responsabilidades dentro de casa, sabe? E por outro lado, também se era muito livre, porque você gastava o seu tempo com aquilo que você queria. Você não precisava empenhar energia, sabe, para fazer um relacionamento dar certo. Então a sua energia, ela era toda gasta em quê? Passeios, viagens, baladas, sair com os amigos, se divertir. A sua energia era gasta o quê? Assistindo uma série, sabe? Lendo um livro. Então, de certa forma, essa energia era muito tranquila. Então, tudo isso a gente vai criando dentro da gente, e falar assim, olha, realmente casamento é algo maravilhoso. A gente começa a criar essa expectativa, essa narrativa, como se casamento, olha, eu vou casar realmente, não vou precisar mais, eu não tenho hora mais para acordar. Já vi casais falando assim, eu não tenho hora, se na casa de mamãe e papai eu tinha que acordar 7 horas, 8 horas, o dia que eu me casei, eu comecei a acordar 11 horas. Então a pessoa começa a viver essa liberdade toda. E quanto mais ela começa a viver isso no início, mais a expectativa dela aumenta. Por quê? Porque ela imagina na mente dela que ela vai viver aquilo para sempre. Ela vai viver aquilo todos os dias da vida dela. Uma alegria, um compartilhar a vida junto, sabe? Ela tá vivendo a expectativa dela igual isso aqui, igual a necessaire que eu mostrei no início da aula. As expectativas dela estão elevadíssimas, porque imagine que isso aqui é o seu casamento. Você olha e fala assim, nossa, a expectativa é elevadíssima, sabe? Eu olho para aquilo ali, tem tudo, aquilo que tem ali, gente, vai ser muito útil para a minha vida, muito útil. Então a gente começa a se relacionar com o outro baseada na expectativa que eu criei daquilo. Porque se você parar para pensar, o problema está aqui, vamos representar isso aqui como casamento. O problema está aqui no casamento, ou o problema está em mim que criei a expectativa em relação àquilo? Pense nisso. Muitas vezes, eu vou te dizer, na maioria das vezes, é a nossa expectativa que está elevada demais. É a nossa expectativa que faz com que a gente carrega tanta frustração na vida. Porque eu olho o relacionamento com expectativas elevadíssimas. Como se aquilo fosse, digamos assim, tem gente que fala sobre mar de rosas, né? Eu não sei muito o que quer dizer o mar de rosas. Na minha cabeça eu realmente imagino um mar cheio de rosas. Então, não sei se tem algum outro significado para isso, quando criaram essa situação, essa mensagem do mar de rosa. Mas imagina, a pessoa imagina aquele mar cheio de flores, tudo lindo, maravilhoso. Então, assim a gente vai para um relacionamento, com as expectativas elevadíssimas. Primeiro, porque criou-se um romantismo muito elevado também daquilo que a gente vai viver a vida 2. Porque eu não sei o que foi que te contaram em relação à vida 2. Não sei o que foi que te contaram sobre a vida de casado. Mas se você parar para pensar, relacionamento, ele começa mesmo a sério depois do casamento. Por quê? Porque o casamento é um marco de uma despedida. Eu sei que nem todos viveram a questão da cerimônia do casamento. Mas a partir do momento que você resolveu se unir com uma pessoa e morar junto com alguém, aquilo ali é um marco de uma vida antes e de uma vida depois. Um antes e um depois. Então, muitas vezes, na expectativa de uma mulher, ela acha que vai casar e o marido vai vir do trabalho para casa, vão jantar, vão ter aquela noite linda
e depois vão para a cama, vão dormir e amanhã é outro dia. Só que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes essa expectativa muito elevada daquele homem que iria viver para o relacionamento é dividida, é fatiada com muitas outras situações. Então a mulher, ela começa a olhar esse relacionamento e ela começa a se frustrar. Ela começa a ficar decepcionada com aquilo que está na cabeça dela, que ela entendia que era o relacionamento. Que ela entendia. Então assim, se você pensar mesmo, esse antes e o depois do relacionamento, isso é uma despedida. Esse marco do início de um relacionamento é você olhar para a sua vida de solteiro e falar assim, é um momento de despedida. Despedida de quê? Despedida da falta de compromisso, despedida da vida solitária, sim, despedida de talvez não dar conta para ninguém daquilo que você fazia. É uma despedida disso tudo. Despedida daquele tempo que você era muito solto na vida. E o início de quê? E o início de uma vida que exige compromisso, que exige responsabilidade, que exige comprometimento, que exige renúncia, sabe? Que exige o compartilhar da vida 2. E quando eu falo compartilhar da vida 2, eu sei que a gente vive muitas situações envolvendo esse compartilhar da vida 2. Porque muitos ainda levam a narrativa de que? Da privacidade. Muitos levam essa narrativa da privacidade e vão para o relacionamento somente para quê? Dividir contas, responsabilidades financeiras, talvez para procriação, mas vida de casal mesmo não tem. Não tem. Vida de casal mesmo não existe. Então, de certa forma, tem um casal que ele não investe no relacionamento. E quanto mais a gente faz isso, não investir no relacionamento, mais é o nível de frustração. Porque cada um de nós, quando a gente vai para um relacionamento, a gente sempre vai com uma expectativa. A gente sempre vai. E deve de ir? Sim, deve. O problema é quando essa expectativa é elevada demais. O problema é quando essa expectativa é muito alta e a outra pessoa ela não consegue, de certa forma, cumprir com a expectativa que eu criei em relação ao casamento. Então, a gente precisa agora entender, eu falei que o casamento é um marco, onde vai ter o antes e o depois. Você vai se despedir de algumas situações. Para quê? Para conseguir criar outras, para conseguir viver outras. Então, quem não consegue se despedir da sua vida de solteiro, dificilmente vai conseguir construir um relacionamento saudável. Quem não consegue se despedir da sua falta de compromisso, dificilmente vai construir um relacionamento bom. Por quê? Porque entram em choque. Não dá, não vira, não cola. Sabe? Se você vive uma vida de falta de compromisso de um lado, falta de responsabilidade do outro, um comportamento infantil, sabe? Não combina com esse lado aqui da vida 2. Então é muito importante que quando a gente olha as nossas expectativas em relação a algo, eu preciso olhar se o problema está no relacionamento, porque ninguém te mostrou na real o que é um relacionamento.
Ninguém te mostrou cara a cara o que é que a gente vive num relacionamento, sabe? O relacionamento, ele é muito bom, ele é algo salutar, sabe? Mas ele é exigente por um outro lado. Ele é exigente por quê? Por que ele é exigente? Porque são duas pessoas. Ele é exigente porque tem que ter o compromisso das duas. Se não tiver o compromisso das duas, não dá certo. Não dá certo. Agora eu vou te dizer, o relacionamento é aquele lugar que mais nos modifica na vida. Se você parar para pensar, quem era você antes do relacionamento e quem é você agora, eu te garanto que você vai falar assim: depois que eu comecei a viver um relacionamento, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu me tornei uma pessoa mais paciente. Eu me tornei uma pessoa que eu aprendi a compartilhar mais a vida. Eu aprendi a ser mais generosa, sabe? O relacionamento, ele tem esse poder de nos modificar. Nos modificar. Para quê? Para algo bom. O relacionamento é o ambiente que mais modifica o ser humano, é quando nós estamos vivendo um relacionamento. Por que é o ambiente que mais modifica? Porque eu não penso só em mim. Viver relacionamento não é pensar somente em mim. Por que hoje a gente vive tantos conflitos dentro de um relacionamento? E eu vou te dizer, excesso de individualismo. O nível de individualismo dentro de relacionamento está muito alto. Muito alto, muito. As pessoas estão indo para um relacionamento, vou de novo aqui. O que é que isso pode me dar? O que é que isso pode me oferecer? As pessoas estão indo para um relacionamento somente olhando o que podem receber do relacionamento. As pessoas não estão indo para um relacionamento pensando assim: o que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso colocar dentro de um relacionamento para que esse relacionamento cresça? Para que esse relacionamento dê certo? Mas o excesso de expectativa em relação ao que tem dentro de um relacionamento e o que aquilo vai me beneficiar é a raiz das nossas frustrações. Então reflita sobre isso. Como está o seu nível de expectativa em relação ao seu relacionamento? Como está o seu nível de expectativa em relação, sabe, até mesmo a sua vida profissional, aonde você trabalha, o que você desempenha na vida? Porque, assim, eu já conheci pessoas que já passaram por 10 empregos diferentes. Quando eu falo 10 empregos, profissões mesmo, tá? 10. Por quê? Porque ele ia para aquele emprego, desempenhar aquela função com uma expectativa. Olha, eu vou para ali, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou ganhar, eu vou receber isso. E quando ele chegava lá, 2 semanas depois, que ele via que não era nada daquilo que ele tinha imaginado, o que ele fazia? Eu vou embora. Não dá para eu ficar aqui. E voltava para casa. Depois começava a se empenhar em aprender outras coisas, fazia novos cursos. Olha, isso não dá para mim. Olha, professor não dá para mim. Não dá para ser professor. Por quê? Professor, os alunos são chatos. Começa a colocar um montão de defeitos, né? Tem que corrigir trabalho, fazer prova. Não dá para mim. Aí começava a se preparar para uma outra função. Dentro dessa outra função, fazia a mesma coisa. Criava-se uma expectativa em relação àquilo. E quando ele chegava lá dentro, ele via que não era aquilo. Às vezes até adoecia.
Às vezes até adoecia, a doença entrava como uma fuga para não desempenhar aquela função. E o que acontecia? A mesma coisa. E assim foi levando a vida, foi levando a vida, foi levando a vida. E de certa forma, quando olhou para trás e falou assim, como as minhas expectativas foram elevadas demais. E isso me impediu de construir uma vida melhor. Então, olhe como está o seu nível de expectativa em relação ao seu relacionamento. E perceba se não é isso que está atrapalhando, sabe? Perceba se isso não está, de certa forma, adoecendo com o seu relacionamento. Por quê? Porque a expectativa que você tem do seu parceiro é muito elevada. A expectativa que você tem da sua companheira é muito elevada. E vou te dizer, nós sempre vamos, de certa forma, não cumprir com a expectativa 100% do outro. Assim como o outro também não vai cumprir a expectativa em relação a nós. Então, olhe, reflita sobre isso. Por quê? Porque relacionamento não é lugar de nós tirarmos férias. Muito pelo contrário. Relacionamento é aquele lugar que a gente precisa desempenhar uma função, se comprometer, arregaçar as mangas e trabalhar para que ele dê certo. Mas vou te dizer, quando cada um faz isso, é muito gratificante. É muito gratificante quando você diminui bastante as suas expectativas e vai para aquele relacionamento, sabe, com toda a sua energia, com toda a sua força, sabendo que o excesso de expectativas somente te atrapalha, te frustra e tira a sua energia. Então, diminua ao máximo e vá para o relacionamento sabendo que grande parte do que acontece dentro de um relacionamento somos nós que fazemos dar certo ou dar errado. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita sobre essa aula de hoje.